Bom dia a todos, aqueles que ainda não tinha cumprimentado, uma vez mais bem-vindos à casa do nosso Deus. Na sequência de mensagens que temos vindo a pregar em Lucas, eu convido então os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e vamos ler o versículo 4. Lucas, capítulo 8 e versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação desviam-se. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Lembro aqui as palavras neste discurso de Jesus, no versículo 8, quando dizia: Quem tem ouvidos, que ouça. Realmente aquilo que nós hoje estamos a falar tem muito a ver com o ouvir. O ouvir e o ouvir da melhor maneira. Porque há pessoas que ouvem, mas não ouvem. Há pessoas que estão a ouvir as palavras, mas no fundo não ouviram nada. Não sei se já alguma vez alguém vos confrontou com esta realidade. Vocês estão a falar com alguém, ou pelo menos estão a ouvir alguém, e a pessoa diz assim: Tu não estás a ouvir nada do que eu estou a dizer, pois não? Ou então já vocês estiveram a falar com alguém e conseguem perceber nos olhos daquela pessoa ou na expressão que a pessoa não está a ouvir nada. E às vezes é assim com a palavra de Deus. Nós parece que estamos a ouvir, mas não estamos a ouvir nada. Às vezes com as crianças nós ainda dizemos assim: Tu não estás a ouvir. Estou. Então o que é que foi que eu disse? Não é? E naquele momento a pessoa não consegue dizer aquilo que a gente disse. Bom, com a palavra de Deus, como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Como é que nós conseguimos estar perante a exposição da palavra e qual é a reação? Jesus explicou isso aqui na parábola do semeador. Eu ainda tive o privilégio de viver em tempos em que podia ver a semente a ser lançada à terra da maneira como Jesus aqui fala. Hoje é tudo feito com máquinas e outras coisas, não é? Mas nós, para entendermos esta parábola,
nós temos que entender como é que era feita a semeadura, como é que o semeador lançava a semente à terra. Talvez alguns irmãos possam ficar admirados, mas quem sai aqui da igreja e vê aqui esta bomba de gasolina, a Repsol, e a estrada dos maristas, até ali à escola de Santo António, não imagina que ali já houve trigo semeado. Eu lembro-me de passar ali pelo meio do campo de trigo, ali naquele lugar. E sabem, a terra era lavrada. E depois o semeador vinha com uma espécie de era um saco mesmo, aqui pendurado, aberto, ele punha a mão e espalhava, ia andando e espalhando a semente. E Jesus está a dizer isto aqui. O semeador lançou a semente. Essa semente cai em terreno diferente. Jesus diz que houve uma que caiu junto ao caminho. Junto ao caminho. Caminho pisado. Uma semente que cai num terreno duro. E ele explicou que a semente é a palavra de Deus. Sempre que nós estamos a pregar, a anunciar a palavra, nós estamos a espalhar a semente. Onde é que ela vai cair? Domingo após domingo, nós espalhamos a semente. Não apenas eu, o pastor Andrés, no domingo passado foi o Ken, na escola dominical, os professores. Onde é que essa semente cai? No coração. No coração. Diz a Bíblia, o Senhor Jesus ensinou que a semente é colocada no coração. O coração é o solo, é o terreno. E há corações diferentes. Reparem que o sucesso da semente germinar, dar fruto, não tem nada a ver com a semente. A semente é igual. O semeador é o mesmo. Porque às vezes assim, o pastor não presta, o pregador não, não é. Independentemente do pregador, independentemente da semente, o solo é que vai fazer a diferença. O terreno é que vai fazer a diferença. Então aqui cabe-nos fazer uma pergunta: que tipo de terreno sou eu? O meu coração como é que é? É o caminho? É junto ao caminho? É um coração duro, está pisado, terra pisada, repisada, dura? Diz que a semente ali não penetra. A semente ali fica e o diabo vem e tira aquela semente. Qual é o propósito? É que a pessoa creia e se salve. Porque quando nós cremos no Evangelho, na palavra, e o aceitamos, então a Bíblia diz que seremos salvos. Mas o diabo não quer. Então ele aproveita esses corações duros para que não se salvem crendo. Nós temos no livro de Atos, no capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso e fica ali durante muito tempo a pregar aos judeus na sinagoga, e durante 3 meses, todos os dias ele ia à sinagoga e falava da palavra do Evangelho. E lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 9, diz que muitos endureciam o seu coração e não obedeciam à palavra. Atos 19, 9. Aquele que é, ou que tem um coração duro, é aquele que ouve e não obedece à palavra. É um coração que está tão carregado, tão pesado, tão cheio de coisas, que não permitem que a semente vá lá fundo e possa germinar.
ouvem, mas não fica nada. São os tais que ouvem, mas não estão a ouvir. Irmãos, como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Ao sairmos daqui a cada domingo, a cada dia que ouvimos a exposição da palavra, chegamos ali à estrada e se nos perguntassem qual foi o tema, qual foi o assunto da mensagem, se calhar uma boa parte não se lembrava. O que é que falámos na escola dominical no domingo passado? Às vezes os professores chegam a fazer uma revisão. Então, como é que foi no domingo passado? Não lembramos. É um coração duro, que não põe em prática. Em Hebreus, o Senhor exorta-nos, no capítulo 3, dos versículos 7 a 11, para não sermos como foi o povo de Israel, que endureceu o seu coração. E lá ele diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E é por isso que Tiago, no capítulo 1 e no versículo 22, nos diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque senão somos duros, coração duro. Estudamos, ouvimos, mas não fica nada. Orelhas mocas, não é? Surdas. Coração duro. Há 3 características de um coração duro. Ou 3 maneiras de mostrar que o nosso coração é duro. A primeira é a desobediência, ou não obediência, melhor dizendo. A não obediência. Se eu ouço a palavra e aquilo não altera nada na minha vida, se eu não ponho em prática, eu tenho um coração duro. É bonito, pois é, mas não é para mim. Às vezes o coração duro é aquele que ouve a mensagem e diz, a minha mulher é que devia estar cá hoje para ouvir isto. Não é? Ou então o meu marido é que deveria ouvir isto. Ou o meu filho é que deveria ouvir isto. Ou o irmão tal é que deveria ouvir isto. Não é para eles, é para o teu coração. Então abre o coração e recebe. Coração duro não obedece, não altera nada, não faz nada. O que é que eu vou fazer agora com aquilo que eu recebi aqui da palavra? Outro aspecto de um coração duro é aquele, não, isto eu não cumpro, eu não faço, não é para mim. É a indiferença. Ou seja, nem sim nem não. É bonito, sim, é. Pois é, mas nada mais. Gostei, mas nada mais. Nós não podemos ficar indiferentes à palavra de Deus. Coração duro é aquele que não aquece nem arrefece. Na linguagem do Apocalipse é um coração morno. Não é frio, não é quente. Este é um coração duro. Que efeito produz a palavra de Deus em ti? Não apenas quando ouves, mas também quando lês, quando abres a tua Bíblia, o que é que vai entrar lá no teu coração e que diferença vai fazer? Desobediência, indiferença ou insensibilidade. Ouviu, mas é como se não tivesse ouvido. Não mexeu com nada, não tocou em nada. Este é o terreno duro. Este é aquele primeiro terreno junto ao caminho. Como é que é o teu coração? Identificas-te com esta pessoa? Em alguns momentos te identificaste com esta pessoa? Como é que tu reages? O que é que tu vais decidir fazer hoje? Depois de ouvires a palavra, tanto aqui como na escola dominical, como nos cânticos que acabámos de cantar, qual vai ser a diferença? Depois o Senhor fala aqui num outro tipo de terreno. São 4. O segundo é um coração superficial. Reparem que o versículo, na explicação que Jesus dá, diz que, no versículo 13, os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra,
a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Este coração superficial é aquilo que o Senhor Jesus diz, a semente que cai sobre a pedra. Não que a semente caiu em cima da pedra mesmo, mas é um terreno que não tem altura. É um pouquinho de terra e por baixo há pedra dura. E é interessante que o texto diz que estes ouviram a palavra e a receberam com alegria. Ou seja, a semente entrou, começou a germinar, provocou alguma coisa. Provocou o quê? Alegria. Emoção. Emoção. Estas são aquelas pessoas que o texto diz, recebem com alegria, mas não têm raiz, não têm profundidade, é superficial. Creem por algum tempo, portanto não são perseverantes. E no tempo da tentação desviam-se, abandonam. É aquela pessoa que ouve e que reage emocionalmente à palavra. Eu já tenho visto pessoas que ficam tão empolgadas quando ouvem a palavra. Ei, que maravilha, que palavra tão boa. Saem. Alguns até choram. Alguns choram. De tão emocionados que ficaram com aquilo que ouviram. Realmente, eu tenho visto pessoas a sair daqui às vezes a chorar. E outras a chorar. Em certos momentos. Mas depois, o que é que acontece? Foi no momento. Só no momento. Não estou a dizer que nós não devemos reagir emocionalmente à palavra de Deus. As emoções fazem parte de nós. Aliás, a ausência de emoção até pode significar insensibilidade à palavra de Deus. Emoções, sentimentos, fazem parte da nossa fé. A Bíblia fala em alegria, fala em paz, fala em amor. Mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, há emoção também envolvida. Lágrimas de arrependimento. A Bíblia fala nisso. Tudo isso tem que se manifestar. Nós não podemos reprimir as nossas emoções. Reagir emocionalmente é reagir à voz do Espírito Santo, ao toque do Espírito Santo. Por isso, às vezes, ficamos tristes com aquilo que ouvimos, com a exposição da palavra, outras vezes ficamos alegres, outras vezes ficamos incomodados. Mas, se a nossa fé se basear apenas nesses momentos de emoção, então a nossa vida espiritual é muito inconstante, porque as nossas emoções são inconstantes. Se nós acordarmos bem dispostos, recebemos tudo muito bem, com muita alegria. Se acordarmos mal dispostos, não é? Em português costuma ser se acordarmos com os pés de fora, não é? Então, nada. Nós não podemos fazer depender a nossa reação das emoções. Porque isso acontece que, no momento, tudo muito bonito, tudo muito bom. Há pessoas que, em certos momentos, vêm falar comigo e eu digo, se fosse sempre assim, que maravilha seria. Pessoas que querem mudar o mundo. Ouviram uma pregação, ou leram um livro, ou querem mudar o mundo, estão empolgadas. Mas depois não há compromisso, não há constância, não é? São inconstantes, porque foi apenas emoção. A emoção é importante, mas nós não podemos depender a nossa vida cristã e a nossa fé das emoções. É preciso fazer o contrário daquilo que Jesus aqui disse em relação a estes. Jesus disse que não têm raiz, ou seja, não aprofundam. É uma vida espiritual muito superficial, é no momento. Estas são aquelas pessoas que gostam da festa, gostam daqueles cultos empolgantes.
E reagem sempre com esta expressão: gostei, não gostei. Hoje gostei muito do culto. Hoje não gostei muito do culto. Não é para gostar nem não gostar. Era preferível às vezes que algumas pessoas me dissessem assim: pastor, hoje não gostei da pregação. Hoje não gostei. Ela vem me incomodar. Às vezes gostei muito. Mas depois, e qual foi a diferença? Onde é que aquilo foi? Diz lá que por algum tempo creem. Por algum tempo aquilo tem efeito, mas depois, quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, quando vêm as coisas que esta vida nos traz todos os dias, afastam-se. E é por isso que nós vemos muita gente chegar à igreja, vem, fala, anda muito animado. Em todas as igrejas isso acontece. Ficamos, realmente aquela pessoa converteu-se mesmo, olha, tem... Depois, como dizem os nossos irmãos brasileiros, de repente a gente começa a perguntar: cadê eles? Onde é que eles estão? Onde é que foram? Desapareceram. Nunca mais ninguém ouviu falar. Todos os projetos que tinham, todas as ideias, apagaram-se. Não é isto que agrada a Deus. Jesus disse em João, capítulo 8, e versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro crente, é aquele que permanece. Porque a semente não fica numa relação superficial, mas é aprofundada. Depois temos a terceira semente, que aí está. E a terceira semente que aí encontramos é aquela que diz o Senhor que caiu entre os espinhos, os cardos. Os espinhos crescem junto com a semente, mas cresce mais depressa e sufoca. Diz o versículo 14 que a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Às vezes até dão algum fruto, mas é um fruto imperfeito. Um fruto que não presta para ser usado. Ouviram, mas com o andar do tempo são sufocados. E o que é que sufoca? O que é que impede as pessoas de progredirem na vida cristã? Olha, os cuidados, as riquezas, os prazeres da vida. Jesus identificou estas coisas. Estas pessoas ouvem, entendem, desejam cumprir e obedecer à palavra, mas o seu compromisso é sempre adiado, porque alguma coisa se coloca sempre à frente. Centenas de coisas que não são más em si mesmo, mas que quando ocupam o lugar de Deus tornam-se pecado. Trabalho. Não é mau, é uma bênção. Algumas pessoas pensam que o trabalho que é um castigo de Deus. Não, Deus também trabalha e não é pecador. O trabalho foi dado ao homem antes da queda. Então o trabalho é uma bênção. Mas, se o trabalho começar a ocupar todo o nosso tempo, todas as nossas horas, não temos tempo para a família, não temos tempo até para o descanso, não temos tempo para Deus, não temos tempo para a igreja, então o trabalho é um espinho que está a sufocar e não nos deixa dar fruto. E Deus quer que a gente dê fruto. Há irmãos que têm um tempo para tudo, mas quando chega ao dia do Senhor, não têm tempo para ir à igreja porque depois têm que fazer outras coisas. E o trabalho às vezes é uma delas. É claro que há trabalhos que têm que ser mesmo ao domingo, mas isso é diferente.
Agora, quando não tem que ser, nós estamos a deixar um espinho ocupar aquilo que é de Deus. A família é uma bênção. Nós devemos ter tempo para a família, dedicar tempo à família. Eu fico muito contente quando recebo toda a minha família em casa. Então, os fins de semana é uma bênção. Quando o Tito, a Tânia, os netos, o Andrés, a Dina... Eu digo sempre que nos fins de semana eu tenho duas grandes alegrias. A primeira alegria é quando eles chegam todos. A segunda alegria é quando eles vão todos embora. Porque quando eles vão embora eu depois tenho o meu sofá, que ainda até ali não tenho. A família é uma bênção, é uma alegria. Mas a família pode ser um espinho. Porque se nós vivermos só preocupados, ansiosos, ocupados, não há tempo para Deus, não há tempo para servir, não há tempo para dar fruto. Pode ser um problema. Então, o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, e ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo aquilo que me domina, que ocupa o lugar de Deus, torna-se idolatria. Seja o trabalho, seja a família, sejam os prazeres da vida, as riquezas, o dinheiro. Alguém diz assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Está errado, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mal. Mal é amar o dinheiro, fazer do dinheiro o nosso Deus. Isso é adorar a Mamon, o Deus das riquezas. E muitas vezes nós vivemos só para o dinheiro. Isso são os espinhos. Então este seria um coração dividido. Um coração dividido. O teu coração está dividido entre Deus e mais o quê? Nós temos que olhar para aquilo que o Senhor nos diz e ver se eu realmente quero ser um servo útil, se eu quero dar fruto, se eu quero agradar a Deus, então eu não posso estar dividido. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Acrescentadas por quem? Por Deus. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que nós devemos ter ou não ter. E devemos confiar nele. Não podemos ter um coração dividido. Finalmente, irmãos, vem o último terreno, o último tipo de coração. A que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Esta parábola aparece também noutros evangelhos, como o Evangelho de Mateus e Marcos, e aí o Senhor diz que produz uns a 30, outros a 100. Aqui diz a 100. E isto significa o quê? Que o coração que agrada a Deus é aquele coração que ouve, conserva a palavra e aplica essa palavra. Dá fruto. A diferença entre ser religioso e ser um crente espiritual vê-se no fruto que alguém está a produzir. Fruto é a obra que nós realizamos para Deus. Fruto é a transformação que Deus opera no nosso coração. Fruto é a mudança. A semente da palavra penetrou no nosso coração e ela vai produzir mudança, arrependimento, transformação, santificação, serviço.
Esse é um bom coração. Um coração reto, um coração que agrada a Deus. Esse é terreno fértil. Que transformação a palavra tem operado na tua vida? Que mudanças? Quantas vezes ela te levou ao arrependimento? Te fez desejar ser mais santo? Te conduz num caminho de serviço e compromisso com Deus? Não só um serviço esporádico. Agora vou fazer isto porque me apetece. Não, um compromisso. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, nos versículos 2 e também no versículo 8 e no versículo 9, ele dizia aos religiosos daquele tempo: arrependam-se, pois o reino de Deus está à porta. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. A situação daqueles religiosos é que eles estavam confiados, tranquilos. Eu sou judeu, sou descendente de Abraão, eu sou do povo de Deus, eu estou bem. E o Senhor Jesus disse, não. Se não houver fruto de arrependimento, se não houver mudança no vosso coração, vocês não passam de religiosos e nada mais. Então, às vezes nós, eu já aceitei Jesus, eu estou salvo, eu sou membro da igreja, eu faço isto, e ficamos muito tranquilos, confortáveis na nossa religiosidade. Mas a pergunta que o Senhor faz é, onde estão os teus frutos? Onde está aquilo que estás a produzir? Nunca haverá fruto se nós não permanecermos em Cristo. Aquela passagem de João capítulo 15, onde o Senhor fala da videira, eu sou a videira, vós as varas, está em mim e eu em vós, porque aquele que não estiver em mim não pode produzir fruto, sem mim nada podeis fazer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permanecerem em mim. Esse é o ensinamento que Jesus nos dá. Ou seja, se queres ter uma vida frutífera, que agrada a Deus, se queres agradar mesmo a Deus e não agradar-te a ti próprio, porque muitas vezes nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, mas para nos agradar. A palavra hoje agradou-me muito. Por isso é que o Senhor diz que nos últimos tempos, alguns que têm comichão nos ouvidos vão escolher para si os mestres que possam coçar essa comichão, essa coceira, não é? É por isso que as pessoas hoje escolhem muito os seus pregadores. Hoje há pregadores para todo o gosto. É só ir à internet e escolher lá o que é que eu gosto deste, não gosto deste. Mas não tem que ser para meu gosto. Tem que ser para gosto de Deus. A palavra pura e santa. O leite, como diz Pedro, leite racional não falsificado. É o que está aqui. E a diferença vai ser o compromisso que tu tens com esta palavra. E como é que ela vai produzir fruto na tua vida. Meus irmãos, que tipo de terreno é o teu coração? Que frutos estás a produzir? Ou que espinhos estão a impedir de dares mais fruto? E não só mais fruto, mas bom fruto. Que esta palavra possa produzir fruto no teu coração. Amém.